Mais uma partida na Rede Globo, o jogo entre Goiás e Vasco da Gama. No próximo domingo, às 4 horas, terá transmissão da empresa carioca e o Goiás colocará uma grana importante no bolso. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito dessas informações, também sobre os valores, quanto que o Goiás recebe nessa partida. Pode inclusive ajudar, por que não, na premiação aos jogadores, né, para escapar do rebaixamento. E aí está a importância de você permanecer na Série A do Brasileirão, quanto o Goiás já faturou nessa temporada com a Rede Globo, quantos jogos transmitidos, a diferença entre Série A e Série B. Quero trazer também os números das últimas temporadas e quais as outras rodadas com transmissão, né? As outras partidas, né, nessas próximas rodadas com transmissão em TV nacional para todo o Brasil, que é muito importante também para a marca Goiás Esporte Clube. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Se inscreva também no nosso canal de cortes, que eu vou deixar mais detalhes logo aqui abaixo na descrição. No jogo de quarta-feira, Fluminense e Goiás em Volta Redonda, você pode palpitar lá na Sorte Golbet, casa de apostas esportivas com ótimas cotações para esse compromisso. Como, por exemplo, uma vitória do Verdão fora de casa, pagando 5, uma odd de 5 a cada real apostado. Um empate também a 3,15, ótima cotação. E uma vitória do Fluminense em casa, 1,49. Também teremos outras partidas que você pode palpitar lá na Sorte Golbet, como por exemplo Cruzeiro e Bahia, um empate pagando 2,65 no Mineirão, Palmeiras e São Paulo, com a vitória do Palmeiras em casa, 1,79, Atlético Paranaense e América, com a vitória do Atlético em casa, 1,55, além de Cuiabá e Corinthians, seria bom uma vitória do Cuiabá, pagando 2,11 a cada real apostado. Essas e todas as outras cotações você encontra na Sorte Golbet, e mais detalhes logo aqui abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas nem foi a 29ª ainda? Pois é, né? Essa sequência maluca de jogos, um em cima do outro. O Goiás jogou na quarta-feira diante do São Paulo, depois de mais de 10 dias parado. Depois contra o Cuiabá no sábado, agora na quarta-feira diante do Fluminense, novamente no domingo contra o Vasco da Gama. E vai seguir assim por boas rodadas ainda, né? Tanto é que no outro meio de semana ainda tem um Red Bull Bragantino na quinta-feira na Serrinha. Então será uma sequência maluca de jogos nesta reta final, faltando mais 10 partidas para o término da Série A do Brasileirão, e o Goiás precisando de basicamente, na minha avaliação, 4 vitórias e um empate já seriam suficientes para conquistar a sua permanência. Óbvio, esse jogo de quarta contra o Fluminense é muito importante, às 7 horas da noite, o Vasco perto da zona de rebaixamento, até a torcida brincando, né? O Vasco dentro da zona, o Goiás o primeiro fora, a torcida do Fluminense pedindo para o Fluminense entregar o jogo. É óbvio que isso não vai acontecer, ainda falta um tempo até a final da Copa Libertadores, mas a gente sabe que os jogadores do Fluminense já estão com a cabeça lá, mesmo sendo um time muito qualificado. O Goiás ele teve, digamos, a sorte de jogar em Volta Redonda, o que ajuda muito porque não é o mesmo gramado que o Fluminense está acostumado, apesar que o Fluminense também tem sorte jogando no interior do Rio de Janeiro. Enfim, dá pra gente sonhar com um resultado positivo no interior do Rio de Janeiro. Sobre o jogo contra o Vasco da Gama, aí sim na próxima rodada, nessa rodada o Goiás visita o Fluminense e o Vasco recebe o Internacional também. No meio de semana, o jogo, nenhum desses dois terá transmissão na Rede Globo. Diferentemente da partida do final de semana, Goiás e Vasco, domingo, 4 horas, aí você já pode imaginar, né? Dificilmente a Globo coloca um jogo quarta, 9h30, ou no caso, a definição da CBF, né? Que foi feita na última sexta-feira, houve a confirmação da CBF com os horários, as datas certinho dos jogos nas 4 próximas rodadas, né? Tanto é que a gente ainda não tinha definição se o jogo contra o Vasco seria no sábado ou no domingo. Agora, destrinchando, né, a tabela de classificação, ótimo para o Goiás, mais uma rodada com transmissão nacional. E só teremos 2 jogos, né? Domingo, 4 horas, e aí fica muito claro isso. Goiás e Vasco na Serrinha e Atlético Paranaense contra o São Paulo na Arena da Baixada. Segundo o portal UOL, já confirmando a 30ª rodada, o jogo entre Goiás e Vasco com transmissão da TV Globo e também do Premier. Domingo, 4 horas também, Atlético Paranaense e São Paulo, transmissão do Premier na TNT Esportes, Cazé TV, Rede Furacão e TV Globo. Então, pelo jeito, apenas esses 2 jogos, né? Com transmissão na principal emissora do Brasil,
outras duas partidas que até poderiam ter exibição também, como o Flamengo e Red Bull Bragantino, além de Fortaleza e Cruzeiro no final de semana, elas foram adiadas, né? Terão transmissão posteriormente no Premier Futebol Clube. Então, essa é uma boa notícia para o Goiás, que coloca aí no bolso R$1 milhão somente com essa transmissão. Independente se vai jogar dentro de casa, fora, se vai ganhar, se vai perder o jogo, já é R$1 milhão na conta. E deu sorte, né? O último jogo contra um outro dos outros gigantes clubes, né, do futebol brasileiro, contra o São Paulo no meio de semana, deu sorte, o Goiás venceu por 2-0. Nessa atual temporada, o Verdão já colocando aí no bolso pelo menos R$4 milhões, somente, digamos, de um extra, com as transmissões em TV aberta da Rede Globo. Isso porque teve as transmissões dos dois jogos em Belo Horizonte, né, contra o Cruzeiro e também o América, no Estádio Independência, esses dois jogos como visitante e como mandante, mas agora será a segunda partida, né, além do jogo contra o São Paulo, esta segunda partida diante do Vasco da Gama, R$4 milhões a mais para os cofres esmeraldinos, lembrando que essa grana não cai na hora, tá? Não é uma transferência instantânea ou algo nesse sentido, é junto com um pacote final. Ao final do Campeonato Brasileiro, o Verdão recebendo essa quantia, mas já é um número bem melhor do que, por exemplo, em relação à temporada de 2021. Daqui a pouco comento sobre os números do ano passado. Em relação aos números do ano passado, em 2022 o Goiás teve no total 6 jogos transmitidos na TV Globo, com um total de R$9,7 milhões para o Verdão. Dos 6 jogos eu consegui lembrar aqui de cabeça. Ficou faltando um, não sei qual que foi esse jogo, não estou conseguindo lembrar. Essa informação segundo o portal UOL, de 6 partidas transmitidas. Na Serrinha, eu lembro dos jogos contra o Ceará, ali no começo do Brasileirão, e diante o América Mineiro. Esses dois jogos na temporada passada, jogando no estádio da Serrinha. Se eu não estiver enganado, foram esses dois, né? O América Mineiro ali já na reta final, jogo às 9h30. Eu até assisti esse jogo na Serrinha, mas eu lembro que teve transmissão da TV Anhanguera. E o jogo contra o Ceará também, lá no comecinho do Brasileirão. É até curioso, né? Porque não tendo contra nenhum dos clubes mais famosos aí do Brasil, né? Enfim, dos jogos como visitante, eu lembro também diante o Corinthians, aquele jogo às 4 horas no domingo, da mesma forma contra o Palmeiras, né? Domingão, 4 horas da tarde. Em relação também aos jogos do Sport TV, a cada jogo que é transmitido, segundo o portal UOL, também os clubes recebem R$1 milhão, uma baita quantia. Então, independente se for na Globo ou no Sport TV, esse valor extra a mais. No Premier Futebol Clube, aí já faz parte daquele valor, aquele combo assinado onde o Premier tem todos os jogos, né, exceto o do Atlético Paranaense como mandante nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Dos clubes que já assinam com a Globo, onde o Goiás tem contrato até 2025, ele já garante, já partem da quantia jogando a Série A de R$22 milhões por temporada. Não só do Goiás assinar com a Rede Globo, com o Premier e obviamente já vai para o Sport TV, R$22 milhões garantidos por ano. E aí tem aquela coisa, em relação, por exemplo, como colocado a mais essa quantia, como nos jogos no Sport TV, na TV Globo, e também 40% do valor total é distribuído de forma igualitária para os clubes, 30% de acordo com o número de jogos transmitidos, né, de cada uma das equipes, e 30% como premiação ao final do torneio. Então, desta forma que é distribuído os direitos de transmissões, ainda meio muito injustos, né, se a gente pegar. Está evoluindo a tendência com o Goiás fechando com a Libra, se isso for para frente nos próximos anos, ainda aumentando mais esta quantia nas próximas temporadas e jogando a Série A. No ano passado o Goiás teve um total de R$75 milhões com direitos de transmissões, somando todas as temporadas. Na Série B, para você ter uma ideia, o valor confirmado em 2021 era de apenas R$8 milhões. Ou seja, na Série A você já parte de um valor para equipes como o Goiás de no mínimo 60, 50 milhões de reais, você já tem como garantido. Para o ano que vem também, já confirmado a Série B, basicamente com 10, 11 milhões de reais fixos, né, de bonificação para os jogos no Premier e também em TV aberta com a Rede Bandeirantes. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dessas quantias e aí já fica um claro sinal de motivação, se não for na parte esportiva, que é muito importante, na parte financeira também é fundamental a permanência do Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro. Pode palpitar aqui embaixo nos comentários. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente
aqui no YouTube do Goiás. Se inscreva também no nosso canal de cortes, logo aqui abaixo na descrição, e o link do apoiador. A sorte Golbet, caso de apostas esportivas, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinhos. Valeu, galera!